Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Essa aqui vai ser uma aula de revisão de alguns pontos que a gente já trabalhou e que eu não comentei na última videoaula, tudo bem? Então, primeiro a gente vai falar sobre o capítulo da exterioridade e interioridade. Durante um período relativamente extenso da história, a Europa praticamente toda professava uma mesma religião. Depois da Reforma Protestante, isso mudou. A fragmentação da unidade religiosa também resultou na diversificação das formas de expressão artística. Então, a cisma que houve na Igreja Católica, que coincidiu com a reforma, né, religiosa e que deu origem ao protestantismo, acabou fazendo uma revolução social naquele tempo. Foi tão forte que impactou inclusive na arte. Então, as correntes artísticas, né, que a gente vai ver, o maneirismo, o barroco, eles sofreram essa influência e isso determinou o surgimento das características que a gente tem dessas correntes, né, dessas correntes artísticas, justamente por causa dessas mudanças sociais que aconteceu por conta da reforma religiosa. Podemos comparar as realizações registradas em pinturas na Europa dos séculos 17 e 18 ao trabalho que realizam hoje fotógrafos e cinegrafistas. Naquela época era preciso ir a Florença para estudar e apreciar arte. Então, naquela época, eles não tinham tantas imagens como a gente tem hoje em dia, né? O mundo, para eles terem contato com uma obra de arte, para eles terem contato com alguma imagem, eles tinham que ir em locais específicos. E em Florença era um desses locais que eles tinham que ir. E como não tinha produção de imagem como tem hoje, né, fotografia, vídeo, né, se alguém quisesse fazer uma imagem da família, fazer uma foto sua de alguma coisa, ele precisava do trabalho de um artista. Então, eles dependiam dos pintores para fazer essas representações, né? Qualquer tipo de representação era necessário o trabalho de um pintor. Por isso que a gente compara eles com os fotógrafos e cinegrafistas de hoje, porque eles tinham a mesma função. Então, por exemplo, se hoje uma pessoa vai casar e contrata um fotógrafo, um cinegrafista, né, para filmar, naquela época ele contratava um pintor para fazer a imagem do casamento. Então, eles dependiam dos pintores para ter as imagens, né? E precisavam, e esses pintores, para aprender, para apreciar, para estar em contato com obras de arte, eles tinham que ir em locais específicos, né? A Galeria Uffizi era um desses locais em Florença. Lá, muitos estudantes entraram em contato com diversas linguagens artísticas e culturais da época. Então, a gente viu essa galeria, né, Uffizi, era um centro cultural, né, um centro artístico em Florença, um dos mais visitados. Lá, os jovens iam para aprender a pintar e também para conhecer, para observar, para ver os outros pintores, né, porque havia uma exposição permanente de várias obras de artes nesse local. Também vimos os mecenas. Como era difícil para os estudantes e pessoas viajarem para Florença, alguns nobres atuavam como mecenas, possibilitando recursos para viagens de estudo e exploração para conhecer os centros de cultura e arte da época. Os mecenas eram pessoas ou instituições muito ricas que protegiam e patrocinavam financeiramente um campo da arte ou do saber. Então, os mecenas eram os patrocinadores, né? Eles patrocinavam tanto o trabalho artístico, né? Então eles encomendavam obras de artes, encomendavam pinturas, esculturas, né? E eles bancavam os artistas, né? Eles davam dinheiro para os artistas produzirem essas obras, né? E como a gente viu, naquela época era muito caro tinta, todo o material para fazer uma pintura era muito caro, então dependia desse patrocínio. E eles também patrocinavam os artistas na formação deles, né? Pagavam para eles fazer as viagens, para ir para Florença, para aprender, para estudar. Então, eles bancavam os artistas também na formação deles. Eles faziam isso porque eles tinham muito dinheiro e eles apreciavam a arte, e a forma como eles tinham para valorizar a arte era financiar esses trabalhos artísticos, né? Aí depois
a gente viu no capítulo 2 sobre sombra e luz, né, que é uma das características do barroco, do estilo barroco. Na última videoaula eu comentei, né, várias características do barroco para vocês, e aí no capítulo 2 ele fala especificamente das relações de sombra e luz. A sombra é a fonte das noções de perspectiva, proporcionalidade e volume. Então, o artista, quando vai pintar um quadro, ele utiliza a sombra, o que é sombreado, o que é iluminado, para dar o sentido de forma, de perspectiva, para ajudar na proporção dos objetos. Então, a noção da sombra na pintura, ele ajuda, né, a gente ter essa sensação de perspectiva, de volume. A arte barroca, ela é marcada por vários contrastes, seja em termos de técnicas usadas, de temas escolhidos, ou da opção religiosa tomada em meio a transformações da época. Então, uma das características do barroco é esse contraste, esse jogo entre uma coisa positiva e uma coisa negativa, que refletia o que estava acontecendo no momento social deles, né, desse momento da reforma. O homem estava numa crise interna, em não saber em qual caminho ele deveria seguir. Ao mesmo tempo que ele queria aproveitar melhor a vida, curtir, viver vários prazeres da vida, ele sentia medo, ele sentia preocupado de ser um pecador, de estar perdido, né? Então ele vivia entre esses dois lados, entre o medo e a vontade de liberdade, de aproveitar a vida. E é no jogo de luz e sombra e luz e cor que os contrastes se mostram mais evidentes. Então, como que os artistas representavam, né, essa oposição, esse sentimento dual, né, dessa sociedade? Pelo jogo de luz e sombra. Então, tudo que era escuro nas imagens representava todo o lado negativo do ser humano. Todos os medos, todas as preocupações, o pecado. E tudo que era iluminado representava o que deveria ser seguido, o que era bom, o que era o caminho para o homem. Então, eles usavam visualmente essa oposição de luz e sombra para representar essas oposições essas oposições que marcavam o ser humano daquela época. E aí a gente viu alguns exemplos, né, de pinturas de artistas barrocos. Um deles é o Peter Paul Rubens, que vocês observam o uso, né, desse contraste, um ambiente totalmente escuro, né, em volta dessas pessoas que são iluminadas, né? A gente vê um foco de luz muito forte no rosto das pessoas, enquanto em volta está tudo escuro, né? Isso é o contraste de luz e sombra. Um ambiente muito escuro com uma luz muito forte ao mesmo tempo. Então, esse contraste é que marca a oposição, né, do que é positivo, do que é negativo para o artista. E também a gente viu o outro pintor, o Velázquez, né, o quadro dele As Meninas, que é um dos quadros mais famosos desse artista, que também há essa oposição. A gente vê um ambiente mais escuro e as pessoas na parte da frente mais iluminadas. E essa pintura em específico ela é muito famosa porque o Velázquez, não sei se vocês observam, ele se representou no quadro. A gente tem as meninas aqui na parte da frente, né? E logo atrás a gente vê ele, uma tela, né, que está de costas para a gente, como se ele estivesse pintando o quadro. A gente observa o próprio Velázquez pintando. Bem, pessoal, isso foi a nossa revisão. Esses foram os temas que eu ainda não tinha trabalhado na outra videoaula, né? E que está com conteúdo que a gente também vai trabalhar na avaliação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!